Ok, eu estou a ler de algo que Herbert Clarence White, o neto de Ellen G. White, algo que ele escreveu. Ele ensinava esta maneira de plantar durante muitos anos e eu tive o privilégio de ir a uma das suas aulas quando eu tinha 13 anos. Ok, então ele diz que você começa por cavar um grande buraco. Neste caso é 1 metro por 1 metro. 1 metro de fundura e 1 metro de largura. Nós separamos a terra de baixo da terra de cima. Você pode ver a diferença nas cores, ali. E então, no fundo desse buraco, irá-se colocar uns tubos. O propósito disso é para ter ar no fundo desse buraco. Ok, então vocês usem o que tiverem. Eu usei estes pequenos tubos para o ar e vocês jogam-os no buraco. Uma outra forma de ter ar no fundo desse buraco é pegar um vaso de plástico rígido, um vaso assim, e ponham de cabeça para baixo. E isso causará ar no fundo do buraco também. Então, vamos agora fazer isso. Virem o vosso vaso para baixo e tenham a certeza que está mesmo seguro e que não irá colapsar com o peso. Quando você puser estes, se você puser uma pedra direita para prevenir que se encha com lama, mas o objetivo é nós termos ar no fundo desse buraco. Sim, e isto é mais do que adequado. Agora vamos começar a encher este buraco. Nós vamos usar uma parte igual na mistura do sol do topo e de adubo e do molde das folhas que nós apanhamos aqui da propriedade. Ou se você não tiver, você pode comprar. Normalmente encontra-se as folhas à volta da propriedade que são úteis. E então nós também queremos pôr aí também o estrume. Visto que não temos nenhum animais nesta propriedade, tivemos que comprar algum esterco. E também vamos pôr isso ali. Depois, um ingrediente que é muito importante é o fosfato. O fosfato é o que leva todos os nutrientes e vai dar à árvore. E nós precisamos de adicionar fosfato, e o que eu gosto mais é o fosfato de rocha macia. Se não conseguir esse, consiga outro tipo de fosfato de rocha, mas certifique-se que tem fosfato na sua mistura aí do solo. E um outro ingrediente que é extremamente importante é cálcio. E o cálcio e as terras na América são muito deficientes de cálcio nestes dias. Nós precisamos do cálcio para poder fazer o que se chama de comida altamente nutritiva. E se o cálcio está lá, os produtos serão mais doces e melhores e mais nutritivos. Então essa é a razão por que devemos pôr algum cálcio também na mistura. Ok, então aqui está o nosso fosfato de rocha mole. Ok, então aqui temos 2 copos, que é cerca de 900 gramas. Mas nós vamos necessitar de cerca de 2,3 kg na nossa mistura que vai no fundo do buraco e cerca de mais 2,5 kg da mistura que vai no topo do buraco. Você depois, mais tarde, verá isso. Então agora vamos só misturar isto. Ok. Então, quando a Ellen White estava a falar de acompanhamentos, ela estava a falar do esterco dos animais e da palha que vem daí também.
Ela também estava a falar do molde das folhas e do adubo, e todos eles são chamados de acompanhamentos. E o que nós agora queremos fazer é misturar tudo isto. Ok, Jeff, vamos começar a misturar o solo do topo também. Ok, se uns bocados começarem a cair, está bem. Então vamos pegar numa pá cheia de solo do topo, e uma pá cheia de adubo, e uma pá cheia de molde de folhas, e continuaremos a fazer isso. Ok, isto é o cal normal ou cal de cálcio alto. E a cal e o cálcio é um nutriente que nós absolutamente precisamos em todos os solos. Então tenho aqui cerca de 2 copos. Vamos pôr na mistura, isto vai no fundo. O que estamos a misturar agora vai no fundo, uma terça parte do buraco. Vamos misturar isto um pouco mais, Jeff. Agora, para a cal, você pode usar a cala da agricultura, a normal. Pode usar outro tipo de cal, dependendo se está numa área úmida ou seca. Ou pode usar esta cal de alto cálcio, que eu acabei de pôr. Se você estiver numa área úmida, outro tipo de cal, normalmente é melhor para usar. Porque em áreas úmidas o solo fica mais ácido. Então isto tenta fazer um balanço. Mas se você viver numa área seca, tente usar o cal que nós usamos agora, porque isso fica melhor para estabelecer, para fazer um balanço do seu pH na terra. Ok, eu penso que nós estamos aqui prontos para começar a encher aquele buraco. Para micronutrientes no solo, nós vamos usar alimentação kelp. Se você não tiver tudo o que eu lhe mostrei hoje, não deixe de plantar a sua árvore. Pode adicionar alimentação kelp mais tarde. E eu também vou usar a água do oceano. Se você não tiver a água do oceano, não deixe parar. Planta a sua árvore na mesma. O que você precisa mesmo é o fosfato, o cálcio e depois quaisquer outros materiais orgânicos que vocês tiverem disponíveis. Mas, por favor, usem o que têm e metam a árvore no solo, porque depois podem lhes dar suplementos, podem alimentá-las. De facto, vocês deviam alimentá-las regularmente, pelo menos uma vez por ano. Ok, então aqui está a alimentação kelp. Tenha atenção para não pôr muito da kelp. É como o sal. É necessário nós pomos-a porque tem muitos micronutrientes que cresceram no oceano e provavelmente tem cerca de 60 minerais diferentes na alimentação kelp. Mas você não quer pôr demais porque na realidade pode parar o crescimento se você pôr demais. Ok, então isto é cerca de metade de um copo cheio. O sítio para comprar isto não é a loja das plantas. Vá à loja das rações. Eles alimentam os cavalos e outros animais com isto. Misturam-a com a sua ração. Isso tem o efeito de fazer o seu pelo muito bonito e espantoso por causa de todos os micronutrientes que contém. Outra vez, se você não tiver isto disponível, não deixe de plantar por causa disto. Eu vou-vos mostrar outro lugar onde pode-se buscar micronutrientes. Isto é a água dos oceanos, é muito salgada. Você não quer beber isto. Esta água é do Pacífico, do oceano. Não interessa
qual é que é o oceano que sai do Pacífico, do Atlântico, do Oceano Índico, da Antártida ou de qualquer outro. A água do oceano é toda igual na sua consistência, de um elemento para o outro. E todos os elementos que estão na tabela atómica que nós estudamos quando andávamos na escola estão na água do oceano, com exceção de alguns dos gases. Então aqui estarão cerca de 90 elementos diferentes dentro desta água do oceano. Então, e eles estão todos no mesmo balanço idêntico. E se você não viver perto do oceano, mas pode tirar do Mar Morto, terá a mesma consistência. Se tirar do Grande Lago do Sal, também é a mesma consistência. Esses dois lagos, o Mar Morto, têm menos água e mais sólidos do que os oceanos. Mas a percentagem de um para o outro é absolutamente idêntica. Um fato interessante é, se você for analisar o sangue humano, é de que o sangue humano e a água dos oceanos são quase idênticos. Então, isto tem todo o sal, mas não faz mal, vamos de qualquer forma, vamos pô-lo. Ok, Jeff, então vamos continuar a misturar isto. E vamos começar a encher o buraco. Então, até agora o que fizemos foi misturar o solo e pusemos os nutrientes com o fosfato e a cal, e agora nós enchemos uma terça parte deste buraco. Então, uma terça parte do buraco está cheia deste solo rico. Precisamos de compactar isto um bocadinho. Vamos fazer só mais um bocado para que não sobre muito solo depois. Isto provavelmente já chega. Ok, então a próxima coisa que vamos fazer aqui é que a Ellen White fala acerca de pôr uma camada de rocha. E as pessoas automaticamente dizem, bem, isso é para irrigação, mas não é. Essa camada de rocha é para mudar a força elétrica no solo. Agora, a Ellen White não disse isso, mas nós descobrimos isto recentemente. Um homem pelo nome de Ian Jones fez muito trabalho de pesquisa nisso e nós podemos medir a diferença da corrente elétrica no solo. Bem, as plantas absorvem os nutrientes com estas minúsculas raízes tipo cabelos e elas misturam-se com o solo e fazem o câmbio. E isso é um câmbio elétrico, um íon por um íon. E então, esta próxima fase é muito importante e nós só precisamos de uma camada de rochas ali. As mesmas rochas que eu tirei do buraco, vou voltar a pô-las lá. Se você não tiver rochas na sua propriedade, arranje uns baldes cheios de brita e pode usar isso em vez. Qualquer coisa como rochas ou brita está bem. Agora, algumas pessoas espalham as rochas por todo o buraco, mas essa não é a instrução da Ellen White. Ela disse uma camada de rocha. Então eu faço desta maneira, eu já plantei de ambas as formas. Ainda não fiz o suficiente para dizer que há uma diferença. Mas ela disse uma camada de rocha, é por isso que eu fiz desta forma. A próxima coisa que vamos fazer é encher mais um terço desse buraco com o solo simples só, com nenhum acompanhamentos nele, só o solo simples normal. Então eu vou começar a fazer isso agora.
Ok, então nós vamos acrescentar um pouco de Cottonseed Meal. Mais uma vez, não comprem na loja das plantas, compra-se na loja das rações. Deve custar-lhe à volta de $16 por um saco cheio dela. Nós estamos a usá-la por causa do nitrogênio. Agora, se você não a tiver, não pare de plantar a sua árvore no seu jardim. Mas se você tiver, um pouco de nitrogênio vai ajudá-lo. É uma forma excelente de nitrogênio orgânico. Nós precisamos de nitrogênio, mas nós não queremos que isso seja o fertilizante dominador. Nós queremos que seja o fosfato a carregar. Sempre que nós temos o nitrogênio como principal dos nutrientes para a planta, nós temos fracas e plantas doentes. Elas podem crescer rápido, muitas folhas e muita ramagem, mas estarão doentes essas plantas. E teremos o produto que não é bom para comer. Ok, então tenho aqui uma pedra com cerca de 3 quilos, mais ou menos, e vamos pôr ela mesmo ali no buraco. Lembrem-se que estamos 2/3 cheios agora. E quando tivermos o solo bem misturado, vamos cobrir isto e vamos pegar na nossa pequena árvore e as raízes vão estar à volta dessa rocha e ela serve como uma âncora para essa árvore. Agora, se você está a plantar uma árvore que tem uma raiz muito comprida, pode dispensar com esta rocha. Só o vai atrapalhar. E se você não tiver uma rocha, não deixe plantar por causa disso. Siga em frente e plante. É só para a âncora. Não é assim tão importante. Ok, então temos aqui a nossa rede e no fundo está aberto, porque não queremos que fique impressionada. Aqui temos com cerca de 70 centímetros. Vamos pôr isto agora no buraco para prevenir que as toupeiras cheguem à planta. Então, quando ela chegar a esta rede, ela vai subir. Não irá para baixo, ela chegará aqui e depois subirá para cima. Então precisamos deixar um bocado de arame a sair para fora. Quando ele puser a cabeça de fora, vai-se realizar. Para passar a rede, vai ter que se expor. Talvez a um mocho, ou a uma águia, ou um falcão, ou qualquer outro predador. E ele não quer ser o jantar deles. Deixamos a rede ao mesmo nível do solo. Ele virá pelo seu túnel e simplesmente vai passar para o outro lado. Então é por isso é que precisamos de um pouco disto a sair para fora do solo para ter a certeza de que ele se expõe para fora. E então assim a nossa planta fica bem protegida por dentro. Ok, então passa aí essa rocha grande, se faz favor. Obrigado, Jeff. Ok, então vamos encher isto com esta mistura que temos deste solo bom. Sim, põe algumas pás aqui no topo, aqui nessa rocha. Obrigado. Uma mais aqui deste lado e estará bom. Ok, então agora vamos pegar na terra normal e vamos pôr aqui à volta. Ok, então tivemos as nossas raízes cobertas, porque não queremos que elas sequem com o vento ou com o sol. Então, mantivemos as cobertas a todo o tempo. Estas raízes já foram podadas quando comprámos a árvore. E eles também podaram o topo da árvore porque nós lhes pedimos. Então, Jeff, dá-me aí algum soldo bom. Ok.
Okay. Ok, então podemos encher o resto do buraco aqui com a nossa mistura. Está misturada? Is it mixed? This was mixed over here, okay. Manda também um bocado da terra normal para misturar. Same time. Então o nosso buraco só veio até aqui. Pusemos aqui uma barragem. E agora pusemos o solo bom até aqui. Então aquelas raízes vão se alargar e irão para esse solo bom. Temos a profundeza e também temos a largura. E assim está muito bem. Agora, o que eu tenho aqui neste balde é uma pá cheia de algo muito... um composto que veio do meu jardim. É um sítio onde eu mando os restos da minha cozinha para fazer adubo. Então eu quero minhocas da terra. Muitas minhocas da terra ali. Então o que eu fiz foi trazer algumas minhocas da terra. Estão a ver aqui estes tipos. E dentro de alguns meses eles vão se multiplicar para centenas e talvez milhares. E estas são minhocas vermelhas. Existe um outro nome para elas como minhocas do composto e outro nome será minhocas de estrume. E elas não vão muito fundo no solo, talvez cerca de 50 centímetros. E depois existe um outro tipo de minhocas da terra que seriam muito úteis no seu jardim. Têm como nome arrastadoras de noite. Mas essas não vão comer o estrume. Estas sim comem o estrume. Mas as outras comerão o esterco que estas deixam para trás. Mas as arrastadoras de noite vão muito mais fundas no solo. Às vezes, quando há construções, eles estão a pôr algo como uma fundação que é profunda. Eu já vi esses tipos de minhocas. Eu já vi essas minhocas lá, talvez 4, 5 e até talvez 9 metros debaixo da terra. Especialmente na Califórnia, que é muito seco, e eles vão lá para baixo durante o verão, que é muito mais fresco e há lá alguma umidade. Então eles vão lá para baixo para hibernar. Mas você pode ver, se tiver uma combinação destas duas minhocas, as minhocas vermelhas à superfície, elas comerão as folhas e a relva que se corta e qualquer outra coisa à base vegetal que se possa pôr. E então as outras minhocas estarão na profundidade. Elas estão a cavar o solo para você. Elas na realidade estão a fazer um trabalho muito melhor do que aquilo que nós podemos fazer. Então nós aqui cavamos 1 metro e essas minhocas vão muito mais profundamente do que isso. E haverá canais para levar a umidade e nutrientes, e esses serão os pequenos canais que as raízes daquela árvore seguirão. E assim será uma árvore muito mais saudável, a longo termo. Então, entre esses dois tipos de minhocas, há muitos outros tipos de minhocas. Essas duas são muito comuns na América do Norte. Se você não tiver elas no seu chão naturalmente, arranje uma loja de orgânicos que eles darão-lhes umas quantas, ou vá a uma loja de pesca, onde você pode comprar minhocas vivas, embaladas, e traga-as e ponha-as ali. E se elas tiverem umidade e comida e quente, elas vão multiplicar muito. E também hibernarão e vão para mais para baixo. Mas elas farão um ótimo trabalho em cavar o vosso chão e fazendo o vosso solo muito rico, para que você possa ter muito boa comida. Enquanto você corta a relva, apanha as folhas, seja o que for, pode pôr uma camada de folhas e de cortes à volta dessa árvore e essas minhocas vão se multiplicar e subir e de comer isso. Existem pessoas que gostam de pôr uma camada de rochas por cima das folhas.
Essa camada devia ser cerca de 10 centímetros de profundidade. Existem pessoas que gostam de pôr uma camada de pedras sobre isso. Se você tivesse esta árvore num sítio deserto, talvez fosse uma boa ideia fazer isso. Se você fizer isso, no espaço de cerca de 6 meses, as minhocas vão comer todas as folhas que estão debaixo dessa camada, a mandar todas as pedras para fora, pôr mais comida para as minhocas e voltar a cobrir com rochas. Então, quando está assim num jardim como este, não é necessário usar a camada de pedras. Eu simplesmente atiro mais comida no topo da outra. Então isso significa que a camada de cima está sempre quase seca e as minhocas da terra não vão comer o que está seco. Mas se você continuar a acrescentar, o que estava seco vai ser tapado e vai ficar úmido e vai ser comido. Não deve pôr muita comida. Houve uma vez, não muito longe daqui, eu tinha assim esta camada de comida. Tinha um jardineiro que estava-me a dar os cortes da relva e eu punha lá. E isto foi nas árvores de eucaliptos. Então eu comecei a perder essas árvores. Tinham assim esta grossura. E alguns tinham cerca de 15, 20 metros. Então eu comecei a perdê-los. Então cavei para ver o que se passava. E aqui estava eu a dar água às árvores, mas essa água não estava a ir para elas. Por causa da comida, prevenia que a água chegasse ao fundo. Então se você vê um problema no seu jardim, vá lá e veja. Veja o que se passa. Cave e veja. Veja o que pode encontrar. Normalmente, pode encontrar o problema e corrigi-lo. Ok, aqui está algo que pode salvar a sua árvore. Pegue simplesmente numa lata e corte-a. Tire o topo e o fundo dela. Então pomos-a à volta do tronco da árvore. Puxamos ela para baixo, para dentro do solo. Ok, isto serve para que os ratos não vão até ao tronco ou até as minhocas que cortam. E comam a árvore um bocadinho à volta e acabam por matá-la. Neste caso, nós já temos aqui a rede, então não é tão necessário. Mas noutros casos é necessário que você ponha algo à volta. Não necessariamente uma lata, pode ser até de feito de plástico. Mas você quer ter essa proteção para que a árvore não morra. Algo que nós não falamos muito é que nós temos aqui uma barragem à volta. E isso é para quando pusermos a água, que existe um sítio para guardar a água. Há uma pequena inclinação aqui. Se nós simplesmente viéssemos aqui e puséssemos água, a superfície ficaria molhada e começaria a correr por aí abaixo e você pensaria, bem, eu pus água, mas a água está a correr para outro sítio. Você precisa de uma barragem, de um bloqueio, para que a água assente ali e o solo a possa absorver. E se tiverem algumas dúvidas em relação se a água está aí para baixo ou não, pegue numa pá e cave. E vai ver o quanto profundamente é que essa água está a ir. As pessoas às vezes ficam chocadas o quanto é que só um bocadinho é que está a ser molhado. E aquelas raízes têm que levar com muita água para que as raízes possam estar com umidade. De outra forma, você vai tentar crescer uma árvore só com cerca de 3 centímetros de umidade no topo. Isso não vai funcionar, não vai ter bons resultados com isso. Então, de qualquer forma, isto é uma boa maneira de fazê-lo. Mantenha o solo a nível para que a água possa estar assente nessa base, para se manter uns 5 centímetros ali. Na Califórnia, no verão, naquele sol muito quente, nós acrescentamos cerca de 5 centímetros no mínimo por semana. E observamos a árvore, e observamos o solo, cavamos e vemos se precisamos de mais umidade ou não, e assim ajustamos a água de acordo. Ok, então vamos dar água a isto. Ok, vamos então em frente e vamos entornar aqui a água. Eu vou buscar mais. Sim, se faz favor. Então, nós temos aqui um buraco bem fundo
Se lembram-se, foi 1 metro de largura e 1 metro de profundidade. Então vai levar muita água para podermos dar umidade a todo ele. E isto é a primavera do ano, princípio de março. Então não precisa de tanta água agora, vai precisar de mais tarde. Se lembram, as raízes não eram assim muito grandes, só tinham um bocadinho. Então é muito importante que essas raízes mantenham-se úmidas, até que esta planta possa começar a crescer. Se isto fosse o meu jardim, eu queria que fosse posta água diariamente, até que as raízes realmente começassem a ficar fortes. Você pode dar muita água e matar a árvore, matar a planta, facilmente. Simplesmente pondo muita água e simplesmente vai afogá-la. Mais uma vez, pegue na sua pá e cave frequentemente e veja como é que a umidade parece lá embaixo. E observe o que é que está a passar. Se tiver algum problema no seu jardim, pegue na pá e cave e vá ver. E veja o que é o problema. Muita água, pouca água. Normalmente na Califórnia é pouca água. Mas eu também já vi pessoas a matar árvores com muita água. Nós provavelmente devíamos pôr cerca de 50 litros de água nesta. Porque tínhamos este material um quanto seco, com toda a outra mistura que nós acrescentamos. E este primeiro ano vai ser absolutamente crítico. Você provavelmente precisa dar-lhe água todos os dias, em exceção quando está fresco, até que as chuvas do outono caiam outra vez. Porque nesta parte do mundo não vamos ter chuva agora. Até outubro ou novembro. Estamos em março agora. Então precisamos de lhe dar água regularmente para mantê-la confortável ali. Então, isso foi cerca de 15 litros aí, Jeff. Fazemos mais uma vez e deve estar bom. Isto é um bocadinho mais do que 25 litros. O que é que achas, Jeff? Achas que ela já levou o suficiente? Sim, eu acho que sim. Eu também acho que sim. Então, agora aqui acabamos com a plantação desta árvore. Obrigado, e se isto parece muito complicado, tente experimentar numa árvore pequena e você vai ver um milagre absoluto no seu jardim. E lembre-se que isto não é a minha sabedoria ou a sabedoria de algum mestre, jardineiro. Isto foi dado como sabedoria divina para a Igreja de Deus para o fim dos tempos. Então, usem-a e você terá uns maravilhosos resultados. Obrigado.